bad. No. Images of violence. It's horrific. Mr. Surratt acted heroically during this terrible incident. Captured on an aisle camera moving east through Safeway. Near the produce... O isolamento pode transformar uma pessoa, mas no caso de Ethan Blair Miller, essa transformação foi extrema. O que aconteceu com ele e como isso reflete um problema maior da nossa sociedade? A Safeway é uma rede de supermercados dos Estados Unidos. Uma de suas lojas fica na cidade de Bend, no estado de Oregon. Em um dia de agosto de 2022, câmeras de segurança registraram algo incomum no estacionamento do local. Um Ford F-250 antigo parou em uma das vagas. O motorista desceu do veículo, sacou uma arma e atirou 3 vezes contra o próprio carro. Em seguida, pegou outra arma e caminhou em direção ao mercado. Nesse momento, suas intenções já estavam evidentes. O país estava prestes a presenciar mais uma tragédia causada por um indivíduo isolado e mergulhado em pensamentos perigosos. Frustrado por não conseguir um relacionamento amoroso, ele deixou um manifesto que foi amplamente visualizado na internet. O texto deixava claro que seu alvo inicial não era o supermercado, assim como também não havia intenção de sair vivo dali. O nome dele era Ethan Blair Miller. Nascido no final de 2001, sabe-se pouco sobre seu pai, apenas que ele não esteve presente em sua vida. Ele morava com a mãe e o irmão mais novo em um apartamento na cidade de Bend. Desde pequeno, tinha grande interesse por 3 coisas: artes marciais, videogames e armas de fogo. Estudou em uma escola próxima ao trabalho de sua mãe, que era funcionária da rede Safeway. Existem versões diferentes sobre esse período da sua vida. No manifesto que escreveu mais tarde, ele afirmava ter sido alvo de bullying e se descrevia como um jovem reservado e solitário. No entanto, nem todos que o conheciam compartilhavam essa visão. Alguns ex-colegas lembravam de um Ethan diferente, que zombava de alunos mais vulneráveis e os ridicularizava. Algumas dessas ações o levaram à diretoria, mas ele sempre alegava estar apenas se defendendo. Independentemente da versão verdadeira, é evidente que algo não estava certo em sua experiência escolar. Em ambas as narrativas, havia sinais de que ele precisava de apoio, mas isso nunca aconteceu. Ethan parecia viver em uma realidade melancólica e isolada. Se praticou ou sofreu bullying, isso não parece ter sido o fator determinante para seu ataque. Ele não conseguia fazer amizades e, com o tempo, tornou-se ainda mais recluso. Tentou se aproximar de garotas, mas foi rejeitado, sendo visto como estranho e desagradável. Algumas delas chegaram a receber inúmeras mensagens dele, que nunca foram respondidas. Esse isolamento sugere que ele tinha dificuldades de comunicação. Sem buscar uma solução para esse problema, caiu no ciclo do vitimismo. Ele começou a culpar as mulheres por não lhe darem atenção e o mundo por tê-lo excluído. Esse ressentimento só aumentou sua distância dos outros, até que o isolamento se tornou irreversível. At approximately 7:04 p.m. Sunday evening, Bend We police... begin tonight with some disturbing content. As you can see, the video begins with the gunman at the Foxhall. Mesmo sem histórico criminal antes do ataque, Ethan era uma pessoa violenta, incapaz de controlar sua raiva. Isso é confirmado pelo próprio em seu manifesto. Trabalhando no Safeway,
conseguiu seu primeiro emprego organizando carrinhos de compras. A transição da adolescência para a vida adulta é um período difícil para muitas pessoas. E no caso dele, a falta de estrutura familiar e de amizades tornou tudo ainda mais complicado. A situação piorou com a chegada da pandemia. Ele concluiu o ensino médio em 2020, um ano em que festas de formatura foram canceladas por conta do isolamento. Além da frustração pela falta de comemorações, os jovens formados naquele período enfrentaram um mercado de trabalho paralisado. No caso de Ethan, era improvável que tivesse sido convidado para alguma celebração, de qualquer forma. Como já mencionado, ele enxergava sua vida como uma história na qual era o protagonista. Assim, interpretou a pandemia como mais uma afronta pessoal, convencendo-se de que era uma vítima única dessa situação. Na época, frequentava uma academia de artes marciais, mas precisou parar devido ao lockdown. Acabou demitido do supermercado por cortes de pessoal e não tinha planos concretos para o futuro. Sentindo-se derrotado, isolou-se ainda mais, refugiando-se na internet. Lá desenvolveu uma obsessão por casos de ataques a escolas, chegando ao massacre de Columbine, ocorrido em 1999 no Colorado. Ele passou a se identificar com os criminosos daquele caso, adotando uma postura de vítima da sociedade. Com o tempo, sua visão de si mesmo mudou e ele começou a se enxergar como superior aos outros, quase como uma entidade divina. Esse tipo de pensamento é comum entre atiradores em massa. É incerto até que ponto sua mãe e seu irmão estavam cientes dessas ideias perturbadoras. Em casos assim, o monitoramento de pessoas próximas pode ser essencial para evitar tragédias, mas aparentemente isso não aconteceu. À medida que se afastava do mundo real, Ethan começou a alimentar ódio contra tudo e todos. Sem ninguém para trazê-lo de volta à realidade, ele começou a planejar algo terrível. Adquiriu legalmente 3 armas de fogo, incluindo um rifle semiautomático e 2 espingardas. Em meados de 2022, criou uma conta em um site de compartilhamento de textos. O apelido escolhido fazia referência à ira do homem, e a foto de perfil exibia uma arma apontada para a câmera. Nos meses seguintes, escreveu um manifesto com dezenas de páginas que manteve privado até pouco antes do ataque. Ele o intitulou A Espiral Decadente de Ethan Miller, nome inspirado em um álbum de sua banda favorita. No texto, afirmava que, se alguém estivesse lendo, significava que ele já estaria morto após cometer o que chamava de tragédia nacional. Ele alegava não saber exatamente por que fazia aquilo e dizia que sua mente já não funcionava direito. Ao longo do documento, expressava ódio pela sociedade, descrevendo-a como um sistema no qual nunca poderia vencer. Ele falava sobre sua família, dizendo que, apesar de amá-los, eles tinham responsabilidade pelo que ele havia se tornado. O manifesto também mencionava o impacto da pandemia, que, segundo ele, o deixou incapaz de retornar à normalidade. Ele afirmava que tentou retomar antigas atividades, como artes marciais e empregos, mas falhou em todas. Em sua visão, não havia saída e o ataque seria sua marca no mundo. O texto revela pensamentos cada vez mais distorcidos. Em certo ponto, ele menciona acreditar que alguém o esperava na vida após a morte. Uma mulher que, segundo ele próprio, não existia. Isso sugere que ele perdeu completamente a linha entre fantasia e realidade. Suas ideias lembravam as de outro criminoso que acreditava precisar morrer para encontrar seu amor. Embora nunca tenha sido diagnosticado oficialmente,
é possível que Ethan enfrentasse uma depressão profunda. Sem buscar ajuda, acabou afundando no ódio. Aos 20 anos, tinha uma vida inteira pela frente e outras possibilidades para lidar com sua situação, mas escolheu um caminho trágico. Se você estiver passando por pensamentos semelhantes, converse com alguém. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, CVV, oferece atendimento gratuito e sigiloso. O apoio de amigos, familiares ou profissionais pode ser crucial nesses momentos. O texto deixado por Ethan segue o padrão de outros manifestos de atiradores em massa, repleto de vitimismo, ressentimento pela sociedade e delírios de grandeza. Apesar de, em alguns momentos, demonstrar consciência de sua deterioração mental, ele se mostrava incapaz de superar o passado. Seu comportamento indicava riscos e ele jamais deveria ter tido acesso a armas. Infelizmente, já possuía 3. Inicialmente, seu alvo era sua antiga escola, mas como estava em período de férias, ele decidiu atacar o supermercado. Isso reforça que, para esses criminosos, o local do ataque muitas vezes importa mais do que as vítimas. Ele não esperou mais e seguiu com seu plano no mercado onde havia trabalhado. Naquele dia, vestiu uma camiseta preta com a palavra Hurt estampada em vermelho escuro, que pode significar tanto ferir quanto estar ferido. Criou explosivos caseiros e colocou seu plano em ação. O desfecho dessa história foi trágico, mas poderia ter sido evitado.